Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário, falar um pouco com vocês acerca de um aspecto da filosofia estoica, na verdade uma área da filosofia estoica, pois essa corrente, essa escola se interessou por outras áreas do conhecimento. Normalmente, os estoicos são apresentados, abordados, são estudados a partir de sua filosofia ética, que é a área do pensamento estoico mais badalada, por assim dizer, né? A área que encontrou mais tentáculos em outros segmentos, inclusive no cristianismo, né? O cristianismo é uma religião extremamente responsável pela divulgação do pensamento estoico no Ocidente. Haja vista que muitos temas presentes no estoicismo convergem com o pensamento cristão, né? Então existe uma aproximação interessante entre estoicismo e cristianismo, inclusive uma tradição espúria, por assim dizer, né? Uma tradição não canônica, apócrifa, vai afirmar que Paulo e o filósofo Sêneca, o apóstolo Paulo e o filósofo Sêneca, trocaram correspondências, trocaram cartas, né? Lembremos que Sêneca é um dos mais importantes pensadores históricos, né? E uma tradição que não tem fundamento histórico, é uma tradição não canônica, é uma tradição apócrifa mesma, né? Vai afirmar que entre Paulo e Sêneca houve uma troca de correspondências. Repito, troca de correspondências essas sem bases historiográficas, sem fundamentos historiográficos. Mas enfim, por aí nós podemos ter uma ideia o quanto que alguns temas, alguns tópicos da filosofia estoica convergem no pensamento cristão. Eu não quero falar da ética estoica neste nosso encontro. Eu quero falar de uma outra área do conhecimento sobre a qual os estoicos também se interessaram e produziram coisas interessantes, coisas construtivas, originais inclusive, que é a física. Os estoicos também têm uma filosofia da física, uma filosofia da natureza, e eu falarei sobre um tema que está presente nesta filosofia, nesta física estoica, que é o tema do vazio, que é o conceito do vazio. Neste nosso encontro eu falarei sobre o que os estoicos entendiam como o vazio e o quanto que esse seu conceito diverge, rompe com a física clássica, e aqui eu me refiro à física aristotélica sobretudo. Talvez em outros encontros eu aborde outros conceitos da física estoica, mas hoje eu quero falar especialmente sobre o conceito de vazio na filosofia, na física estoica. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos, levamos até vocês um pouco de conhecimento. Vocês que sabem da importância do conhecimento na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher, ajudem-nos divulgando esse espaço com outras pessoas, ajude-nos deixando aí o seu comentário, o seu like, fazendo a sua inscrição se não o fez. Enfim, aqui nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, por isso nos ajude na divulgação deste espaço. Pois bem, como eu já
antecipei, como eu já me adiantei, conhecer conhecer a física estoica pressupõe estabelecer um diálogo direto com a física clássica. A física, sobretudo, quando eu me refiro aqui à física clássica, eu estou me referindo, sobretudo, à física aristotélica, embora haja alguns elementos de pensamento físico, de filosofia da natureza, importantes nos pré-socráticos, importantes também em Platão, mas Aristóteles será o grande sistematizador do pensamento físico na antiguidade grega. A ele nós devemos praticamente a primeira grande filosofia da natureza desenvolvida de forma sistemática. E conhecer a física estoica, especificamente nesse conceito que aqui hoje iremos abordar, que é o conceito do vazio, pressupõe uma compreensão acerca daquilo que Aristóteles, mas também Platão, conceberam como forma de explicar o mundo natural, o mundo físico. A física busca compreender as leis que regem os fenômenos naturais. Portanto, o objeto da física será o mundo natural. Ora, compreender a física estoica passa necessariamente pelo entendimento da física clássica, pelo entendimento daquilo que não só Aristóteles, mas também Platão evocaram para compreender o mundo sensível, compreender o mundo físico, compreender a natureza. E aqui eu recorro a dois conceitos que estão presentes, tanto em Platão quanto em Aristóteles, e a sua filosofia acerca da natureza passa por esses dois conceitos. E aqui eu me refiro aos conceitos de determinado e indeterminado, finito e infinito, ou limitado e ilimitado, e aqui nós estamos trabalhando com conceitos sinonímicos. Ora, tanto Platão quanto Aristóteles buscam entender o mundo a partir deste binômio do finito e do infinito, do limitado e do ilimitado, do determinado e do indeterminado. E é neste contexto de discussão que nós devemos entender o conceito de vazio proposto pela física estoica, pois este conceito vai colocar uma outra problemática acerca dessa noção, sobretudo da noção de indeterminado, e que não é um problema que foi posto por Aristóteles. Bem, Aristóteles e os estoicos têm em comum o fato de que sua física é uma física plenista. Tanto os estoicos quanto tanto os estoicos quanto Aristóteles parte de um pressuposto de que o mundo é pleno, ou seja, sua física é uma física plenista, o que nos leva a afirmar que no seu sistema de compreensão do mundo não existe lugar para o vazio. Não existe lugar para o vazio. E Aristóteles, nesse sentido, estabelece uma ruptura com os seus interlocutores, com outros pensadores que afirmavam que o vazio é necessário
para que haja movimento. Só existe movimento porque existe o vazio. Aristóteles, na contramão destes pensadores, vai afirmar que o vazio é justamente o grande obstáculo para o movimento, é justamente o grande empecilho para o movimento. Se há o vazio, não há o movimento, vai afirmar Aristóteles. E essa ideia de vazio enquanto grande empecilho acerca da possibilidade do movimento será um conceito muito caro, muito imprescindível para a física aristotélica. Por quê? Porque a física aristotélica é uma física fundada, sobretudo, na ideia de movimento ou na ideia de mudança. Para Aristóteles, todas as coisas mudam. E mudança aqui pressupõe a passagem de algo do seu estado de potência para o estado de ato. A física aristotélica tem nesses dois princípios, nesses dois pressupostos, elementos muito caros para o seu desenvolvimento, para a sua formulação. Ora, para Aristóteles, todas as coisas mudam. E a mudança em Aristóteles pressupõe uma passagem de um estado da coisa em potência para o estado dela em ato. Por exemplo, a semente muda e se converte numa árvore. Ora, para Aristóteles, a semente é a árvore em potência. A árvore é a semente em ato. Ou seja, à medida que a semente muda e sai deste seu estado até atingir o estado da árvore, ela está efetuando uma passagem de seu estado em potência para o seu estado em ato. Ora, é nesse contexto que nós devemos entender o indeterminado em Aristóteles. Por quê? Porque se eu tenho uma semente que é uma árvore, só que em potência, eu não tenho ainda esta árvore. Portanto, a árvore, quando vista a partir da perspectiva da semente, que é a árvore em potência, a semente ainda implica em algo indeterminado. Por quê? Porque ela não mudou, ela não se transformou numa árvore, ela continua num estado de potência. Portanto, as mudanças se abrem para o horizonte das possibilidades atuais. Contudo, estas possibilidades, nem todas estas possibilidades ainda são atuais. Muitas delas estão no estado de potência. Portanto, o ato ou a mudança definitiva, a transformação definitiva, ainda é algo indeterminado. Ora, o indeterminado pressupõe que algo pode se converter num novo ser. Entretanto, esta conversão ainda não se atualizou, ainda não se efetivou, ainda não se concretizou. Então, quando eu vejo a semente, eu tenho a semente como algo determinado que está ali, palpável e concreto, e tenho a árvore como algo indeterminado, porque ainda não se atualizou, ainda não assumiu, ainda não se vestiu da roupagem completa
da árvore. Portanto, na semente eu tenho algo determinado e algo indeterminado ainda. E é indeterminado por quê? Porque eu posso até afirmar, né, de que árvore nascerá daquela semente, né? Eu posso até afirmar, claro, que de uma semente de maçã nascerá uma macieira. Entretanto, eu não posso precisar com exatidão qual o tamanho que essa macieira vai atingir, quantos frutos ela dará, a quantidade de suas folhas, tudo isso é indeterminado. Por isso que, embora eu possa pressupor, logicamente, que de uma semente de maçã nascerá uma macieira, eu não posso afirmar com precisão todos os atributos, todas as características dessa macieira. Portanto, essa macieira, enquanto potência, ainda é um ser indeterminado. Bem, esses conceitos de potência e ato na física aristotélica são conceitos diante dos quais a filosofia estoica ou a física estoica irá romper, irá problematizar. Por quê? Porque, ao contrário de Aristóteles, que vê o mundo, a natureza, a partir desse processo de transformação, de tal modo que um ser deixa de ser para se tornar um outro, a semente deixa de ser semente para se tornar árvore. Os estoicos, e nesse sentido eles levam essa física plenista a um estágio mais rigoroso, né? Um estágio mais preciso. Para os estoicos, todas as coisas são plenas em si mesmas. Todas as coisas são atuais, pelo simples fato delas serem. As coisas são alguma coisa. E pelo fato delas serem alguma coisa, não podemos afirmar aí que elas não sejam plenas, que elas não sejam atuais. Todo mundo estoico, toda a natureza estoica se encontra num estado pleno, se encontra num estado de plenitude. Ora, a semente não é um ser inacabado, incompleto, imperfeito, como pensava Aristóteles. A semente é simplesmente um ser perfeito, pleno em si mesmo, um ser completamente acabado. E quando ela se converte numa árvore, numa macieira, ora, o que vemos aqui é simplesmente um novo ser. É simplesmente algo completamente novo. De tal modo que a árvore é um ser pleno em si mesmo, na mesma medida que a semente também o é. Então, para os estoicos, diferentemente da física aristotélica, os seres que povoam a natureza não são seres em potência, porque ainda estão no processo de desenvolvimento. São seres em ato, simplesmente porque são. E eu posso afirmar que eles são plenamente acabados, porque eu consigo afirmar a sua identidade. Ora, eu sei que a semente é um ser completamente acabado, porque eu posso determiná-la enquanto semente, eu posso identificá-la enquanto semente. Eu sei que uma árvore, uma macieira, é uma macieira plena, independentemente dela resultar de um processo natural que vem da semente. Eu sei que a macieira é plena, perfeita, acabada, porque eu posso identificá-la, eu posso determiná-la como macieira. Portanto, na contramão, contrastando com essa natureza
que vai de algo imperfeito para algo perfeito, algo inacabado para algo acabado, algo determinado para algo ainda indeterminado. Na contramão desta física aristotélica se coloca a física estoica, para a qual todas as coisas na natureza existem de forma perfeita, existem de forma plena, existem de forma acabada. Por isso que o conceito plenista na física estoica, melhor dizendo, é um conceito mais elevado que o conceito de plenismo aristotélico. A natureza estoica é uma natureza muito mais plena do que a natureza ou a physis aristotélica. E aqui nós já encontramos elementos para pensarmos em que medida a física estoica demove do seu sistema de compreensão do mundo, do seu entendimento de compreensão do mundo, o conceito de vazio. Ora, o vazio é um problema para a física estoica, porque o vazio, para os estoicos, terá o mesmo atributo, por assim dizer, adquirirá a mesma noção, a mesma ideia do indeterminado, do ilimitado. Para os estoicos, o vazio é algo ilimitado, é algo indeterminado. E por quê? Porque o vazio não pressupõe uma forma. Não existe uma forma para o vazio. Portanto, o vazio é algo indeterminado. Haja vista que nós não podemos representar o vazio, nós não podemos pintar o vazio a partir de uma forma, a partir de traços definidos, justamente pelo fato de que o vazio não possui forma, justamente pelo fato de que o vazio é algo indeterminado. E se o vazio não possui forma, se o vazio é algo indeterminado, como o vazio poderia dar origem a um novo ser? Vejam, aqui os estoicos, à medida que assemelham o vazio ao indeterminado, problematizam a física aristotélica, que pensa o ser das coisas nesse processo de mudança que vai de algo determinado para algo ainda indeterminado. Ou seja, do indeterminado da física aristotélica, podem-se abstrair todos os atributos ou as características que serão aplicados ao ser das coisas, ao ser da natureza. E isso, para os estoicos, é um grande problema. Por quê? Porque se algo é indeterminado, algo não possui forma. E se algo não possui forma, algo não pode emprestar forma para nada que há na natureza. Tudo na natureza possui forma. E se as coisas na natureza que têm forma caminham para uma mudança, mas a mudança para algo indeterminado, ou seja, esse indeterminado é a força que atrai a natureza para a sua mudança, para uma outra mudança e, portanto, para assumir uma nova forma. Como este algo indeterminado, essa força indeterminada, pode estar na origem, na causa de uma nova forma,
Se o indeterminado não possui forma, se o ilimitado não possui forma, se o infinito não possui forma, este é um problema que os estoicos viram na filosofia, na física aristotélica e, por conta disso, tentarão dar uma outra resposta as causas que deram origem à natureza, tal qual a natureza é. Para dar essa resposta, eles têm que afastar do sistema, eles têm que afastar do mundo físico a ideia do indeterminado, ou seja, aquilo que é ilimitado e vazio. Portanto, para os estoicos, o vazio não está no mundo físico, não podemos entender o mundo físico a partir do vazio, porque o vazio é indeterminado. E se o vazio é indeterminado, se o vazio não possui forma, o vazio não pode operar, atuar, agir para o desenvolvimento das coisas, para o desabrochar da natureza física. Se o vazio nada é, se o vazio é indeterminado, ele não pode emprestar a nada na natureza quaisquer características. Ele não pode emprestar à natureza alguma cor, alguma forma, alguma textura, algum odor, algum sabor. Ele não pode emprestar nada à natureza, pois ele simplesmente não é nada, pois ele simplesmente não possui nada, pois ele simplesmente é algo indeterminado, informe e ilimitado. Portanto, diferentemente da física aristotélica, que ainda vê no indeterminado um meio para se compreender a natureza, os estoicos vão mais longe e afirmam que não é possível compreender a natureza a partir do indeterminado ou a partir do vazio, porque estes simplesmente não possuem nada a oferecer para a natureza, a oferecer para a physis. Ora, não significa aqui dizer que a física estoica nega a existência do vazio. Ela nega a existência do vazio no mundo, porque no mundo tudo está vinculado, tudo está ligado para os estoicos. Por isso o mundo físico, o mundo natural é pleno, porque tudo está vinculado, tudo está ligado. Logo, não há o vazio no mundo, mas o vazio existe para além do mundo. Esse é o aspecto da física estoica extremamente sugestivo, né? Extremamente atual também. Ora, os estoicos não negam a existência do vazio. Os estoicos afirmam a existência do vazio, mas colocam este vazio para além dos limites do mundo. Por isso que o vazio é o ilimitado. Ora, se existe o vazio, existe, mas o vazio está para além do mundo, para além dos limites daquilo que é limitado. E por que o vazio precisa existir para os estoicos? E precisa existir para além do mundo. Ora, para além do mundo pelas razões que nós já vimos. O mundo é pleno, todas as coisas estão vinculadas, tudo na natureza possui forma, tudo na natureza é acabado, tudo na natureza é pleno. Mas por que o vazio precisa existir para além dos limites do mundo? Porque para os estoicos, o mundo não possuiu ao longo de sua história de existência o mesmo volume. Ao longo da história da existência do mundo, o mundo
se contraiu e se dilatou. O mundo fez este movimento de contração e dilatação, porque o mundo não possuiu o mesmo volume ao longo de sua história. Ele foi se contraindo em alguns momentos, e noutros ele se dilatou numa conflagração universal que contribuiu para a sua origem. Ora, se o mundo em algum momento, ou em alguns momentos de sua história, se dilatou, significa dizer que ele só se dilataria se houvesse o vazio. Portanto, o vazio é importante para a física estoica, porque por meio dele, devido à sua existência, o mundo adquire um volume maior, o mundo se dilata. Entretanto, o papel do vazio na física estoica termina aqui, acaba aqui. Ele existe para além dos limites do mundo e existe porque o mundo se dilata e amplia o seu volume. Essa dilatação, essa ampliação do volume só são possíveis porque há o vazio, que existe o vazio. E o vazio encontra aqui neste aspecto sua razão de ser única e exclusiva na filosofia estoica. Portanto, podemos afirmar que o estoicismo implicou um avanço em relação à física aristotélica. O estoicismo deu um passo além extremamente importante, porque o que os estoicos colocaram em termos de física será algo extremamente estimulante para o desenvolvimento do pensamento físico ao longo da história, da filosofia, da física propriamente dita, da filosofia da natureza ao longo de sua história. Nós poderíamos, inclusive, colocar o quanto que essa física estoica vai contribuir para o que será dito em termos de física doravante ao longo da história. Mas para isso nós precisaríamos de outras tantas horas e de outros tantos vídeos. Quem sabe algum dia, em algum momento, a gente não vai um pouco mais longe acerca disso para pontuar colocar alguns elementos que mostram o quanto que a filosofia estoica contribuiu para o desenvolvimento do pensamento da física, para o desenvolvimento do conhecimento da física. Mas isso a gente deixa para um outro momento. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito de vazio na física estoica. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like. Se quiserem tecer algum comentário, fiquem à vontade, e em breve eu espero voltar a retomar este tema para aliás, eu espero retomar em nossos próximos encontros outros elementos que nos ajudam a entender a física estoica, a área da física estoica, da física em geral, né? Eu tenho formação em física, então sempre me interessei por física, mas quando penso a física a partir de filósofos como os estoicos, isso me apaixona ainda muito mais, porque aqui eu vejo o quanto que filosofia e ciência dialogam, conversam. Eu espero em breve trazer outros conceitos da física estoica aqui para vocês, a fim de que nós possamos compreender um pouco melhor essa área do conhecimento estoico, que é uma área que é pouco abordada
sobretudo por conta da importância e da influência que a ética estoica vai gerar no mundo cristão, mas que eu acho uma área extremamente rica, extremamente estimulante, extremamente excitante. Portanto, espero em breve estar voltando aqui para continuarmos falando de física estoica. E eu conto com a presença de todos vocês para isso. Um forte abraço, até uma próxima. Em breve nós nos veremos. Até lá.